Tá bom. Temperos de cinema no ar. Mais uma vez, a gente está aqui com uma convidada especial para falar sobre cinema e gastronomia. E hoje, a nossa convidada é a Eliane Santana, CEO da Ibero Magistral, que também é uma apaixonada por cinema e gastronomia. Eliane, seja muito bem-vinda ao nosso Temperos de Cinema. Olá, Fátima. Muito agradecida em estar aqui gravando para esse Temperos de Cinema, que é a minha paixão, né? Muito gostoso, muito gostoso. Eliane, antes de começar esse nosso papo, né? Eu quero entender assim um pouco da onde vem essa sua paixão por cinema e gastronomia, que eu sei que é uma paixão bem forte mesmo. Olha, Fátima, essa paixão minha é bem antiga. Sem mostrar um pouquinho da idade, mas assim, a minha mãe gostava muito de cinema, minha mãe gostava muito de arte, minha mãe gostava de cantar, e a minha nessa época que eu era criança, minha mãe ia muito em circo. E ela levava a gente muito em circo, que dentro do circo daquela época tinha muito teatro, né? Então, era um teatro. E ali eu fui me envolvendo com a arte, né? E foi assim que eu acabei gostando muito de cinema, de televisão, da época das novelas boas, né? Assim, fui crescendo e fui me envolvendo com isso na minha vida. Então, gostar de cinema foi lá. Agora, juntar a gastronomia com o cinema já foi na fase adulta, né? Que foi quando logo depois que eu casei, eu não sabia cozinhar, eu não sabia fazer nada, eu não sabia cozinhar. E isso minha mãe não me ensinou, minha mãe gostava mais do outro lado, minha mãe cozinhava, mas era o trivial, né? Eu não aprendi com a minha mãe, mas eu aprendi com a minha sogra, que gostava muito de cozinhar. Olha que interessante. E aí, por eu casar com um filho de italiana, tal, né? Acho que ela ficou preocupada. E como é que essa mulher aí vai sustentar, vai alimentar meu filho, aquela coisa de Madonna, né? E foi assim que ela começou a me ensinar devagarzinho a fazer uma coisa, fazer outra, e eu não sabia fazer nada, eu realmente não sabia fazer arroz. E aí eu fui me apaixonando também pela gastronomia, porque ela cozinhava muito bem, e eu comecei a ter a oportunidade de aprender coisas que eu nunca tinha aprendido, né? Isso eu estava com 19 para 20 anos, que foi quando eu casei. Então, assim, aí eu comecei a juntar essas duas paixões. Por quê? Ir ao cinema, para mim, era uma festa, né? Então, ir ao cinema. E cinema sempre tem pipoca, né? E que não deixa de ser uma gastronomia. Tanto é que hoje, né, já se fala muito sobre o cheiro da pipoca que chama para o cinema, né? Então, de longe, você chega num shopping, hoje você sente aquele cheiro de pipoca que te leva ao cinema, te remete ao cinema. Sim, mesmo que você não vá ao cinema, você lembra do cinema, né? Então, foi mais ou menos assim que eu entrei nessa de gostar de cinema e da gastronomia também. Olha que interessante, né? Então, a Eliane vai comentar o filme Amor Sem Escalas. Esse é um filme, ele tem um roteiro assim muito interessante, uma edição que eu acho que a edição dele é um show à parte, né? E ele é um filme que aborda dois temas que parecem assim distintos, né? Que é a demissão de pessoas e os relacionamentos. Mas depois, num determinado momento, você vê que aquelas histórias que se cruzam, né? O George Clooney, ele interpreta um homem que tem um emprego assim diferente, ele demite pessoas de grandes corporações, de grandes empresas, ele viaja para demitir as pessoas.
Então, ele vive num meio assim de angústia, de desespero, porque ele está sempre falando com pessoas que estão numa situação muito, às vezes até desesperada, né? Muito desagradável. Então, ele acaba se tornando uma pessoa fria, porque para conviver com isso, ele tem que colocar uma armadura, vamos dizer assim, fria, né? E ele costuma viver viajando, a viver em hotéis, ele não tem assim uma família, né? Não casou, não tem filhos. E aí, aqui, até que entra, né, uma pessoa nova na empresa e começa a ter algumas mudanças no trabalho que interferem no trabalho dele. E também, paralelo a isso, ele acaba despertando assim para uma paixão intensa. E essas duas coisas faz com que ele comece a reavaliar os valores dele, essa vida que ele tem sem um endereço, assim, só vivendo em hotéis, sem relacionamentos. E aí tem um desfecho muito interessante esse filme, né? Eliane, por que você escolheu O Amor Sem Escalas? Bom, eu escolhi Amor Sem Escalas, primeiro que esse filme, ele tem como você disse, né, uma trama toda de uma pessoa que passa a ser frio, mas, na verdade, ele é frio porque ele precisa ser, mas porque o lado doce dele está lá escondido, né? Exatamente. Então, ele tem que ser frio nos momentos, e principalmente por causa da profissão. Mas, assim, eu escolhi também porque eu sempre gostei muito de viajar. Então, aquela coisa dele colecionar milhas, para mim, sempre antagônico, né? Porque eu gosto de viajar, mas eu não gosto de voar. Então, para mim, eu gostaria muito de ter aquele trabalho na época do filme, né? Eu ainda não era, não estava com a minha empresa, né? Ainda era colaboradora, e naquela época eu viajava também bastante a trabalho, né? E quando eu assisti pela primeira vez esse filme. E ele começou a dizer muitas coisas, porque esse filme mostra para a gente que precisamos ver não só aquele lado ruim do demitir, que às vezes, numa demissão, ela tem um lado bom também, porque faz o profissional enxergar algo que às vezes ele está na zona de conforto e não enxerga. Pode ser um recomeço, né? Pode ser um recomeço, que geralmente é um recomeço. As estatísticas mostram que são poucas as vezes que um profissional é demitido e que ele não recomeça melhor. Ou recomeça, sai daquela coisa e revê alguns pontos, ou monta negócios, ou muda totalmente, vai vender, sai da área financeira para ir ter uma barraca na praia e fica milionário, né? Então, assim, esse lado do filme mostra muito isso para quem consegue entender e assistir. Então, como já assisti várias vezes esse filme, em vários momentos eu enxergo coisas diferentes. O ano passado, no auge da pandemia, entre outros filmes, eu assisti esse filme novamente. E eu fiz um link muito grande com esse filme, porque na pandemia, onde ninguém podia ir mais, o que aconteceu? A gente precisava, até algumas pessoas ou algumas empresas tiveram que admitir e demitir colaboradores via online, não era mais você viajava como ele viajava, ia para lá para poder demitir e tal, que vem mais ou menos conforme a nova profissional que entra lá na empresa dele, né? E que ela já é mais tecnológica. Então, eu trouxe
o mundo do ano passado, daquela pandemia que a gente estava passando, e eu falei assim, olha, gente, como isso faz você refletir de novo. Um filme que... Uma realidade, virou realidade uma coisa tão de pouco tempo atrás, né? De pouco tempo atrás virou realidade, exatamente. Então, para mim, ele me traz, como eu disse no começo, os dois lados, o lado frio e o lado muito romântico, o lado gostoso, o lado família, o lado de estar junto com alguém, porque é muito bom viajar, mas é melhor ainda voltar, sabe? Estar em casa, e você viaja, você vai lá, você busca algo de diferente, e a hora que você volta com mais bagagens, né? Então, eu acho que eu tiro mais ou menos isso desse filme. Para mim, eu peguei esses pontos do filme. E muito interessante isso que você falou de voltar para casa, porque seria a minha próxima pergunta, né? Ou seja, eu sei que você gosta muito de viajar, eu também gosto, mas assim, como você vê a vida de alguém como a do personagem do filme, que praticamente vive em aeroporto e hotéis, ele só viaja, né? Como que você vê isso? Eu vejo isso como uma coisa assim. Eu sou uma pessoa bastante otimista, né? Então, sempre eu vejo muito o lado bom de tudo. Mas o só viajar, o só estar em hotéis, só estar ou a trabalho, ou mesmo que seja a passeio, mas o tempo todo não tendo um ponto onde você volta, onde você pode dizer que é seu, é algo assim que acaba até que deprimindo. Se você não conseguir fazer com que esse momento que você está, já que a tua vida é essa, então vamos fazer amigos e vamos fazer todo hotel a tua casa de um tempo. Então, Sim. assim, eu vou ficar 15 dias em Veneza, no hotel tal, que eu estou lá a trabalho, ou seja, porque eu estou lá. Então, 15 dias, lá é a minha família, lá são os meus amigos, lá é a minha casa. Então, assim, levar sempre algo seu para que você tenha colocado dentro daquele tempo que você vai ficar naquele local, viajando, que você se sinta de manhã e à noite, quando você voltar para o seu quarto de hotel, que você se sinta em casa, que você se sinta seu, né? Eu vejo por aí, esse é o lado bom que eu vejo. Nossa, é muito gostoso, você criar uma identidade, né? Que você leve com você, né? Uma vez eu assisti um filme, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que ela fazia... Ela era uma senhorinha que trabalhava num tipo de masturbar lá, a coisa dentro do... É Esqueci. a Irina Palme. Isso, Irina Paula. Palme, é um filme alemão fantástico. E que ela levava um vasinho de flor que ela colocava no assim, aquele filme, ele mostrava assim, tipo, ela era uma pessoa que não poderia estar ali, mas ela fazia tão bem aquele trabalho dela que ela criou um ambiente. Então, assim, dentro desse filme que a gente está comentando hoje, O Amor Sem Escalas, como ele estava o tempo todo, eu acho assim, leva algo, alguma coisa que faz aquele hotel ser seu, né? Ser a sua casa por aquele tempo, né? Isso. Bem, bem legal essa visão. Nós vamos dar uma paradinha para o intervalo e a gente já volta. Tá bom. Voltamos com Temperos de Cinema, que hoje está conversando com Eliane Santana, que está comentando o filme Amor Sem Escalas. Bom, Eliane, esse não é um filme que mostra tanta cena de comida, até porque ele passa a maior parte do tempo em aeroporto, tudo, né? Ele nem remete muito à gastronomia.
Mas eu sei que você gosta de cozinhar e a gente já conversou disso no começo, que da gastronomia e do cinema, né? Então, se você tivesse que pensar num prato que esse filme te inspirou, qual seria e por quê? Olha, como esse filme passa muito o lado doce e azedo, digamos assim, do lado frio dele, eu faria assim um mousse de limão Nossa, que delícia! que ele tem o docinho, ele tem o azedinho e o docinho no final, né? Então, assim, um bom mousse de limão, que é tão facinho de fazer, eu acho que remete bem o que passa tudo nesse filme. É isso que é gostoso, né? Eu costumo dizer, descobrir os temperos de cada filme. Realmente você pegou os dois tons principais dele, que é o azedo da demissão, do viver sozinho, com a doçura que ele descobre depois, quando ele começa a valorizar a família, tem a questão com a irmã dele, do casamento, e mais essa paixão que ele desenvolve. Então, a mousse, realmente, ela tem essas duas sensações, né? De Exatamente. azedo e de doce. De doce. Então, e essa receita vai ficar lá no blog do Temperos, do Portal JJ, porque esse é o gostoso também. Quem está acompanhando pode fazer a receita, né? Eu vou fazer eu vou passar a minha receita. É muito simples de fazer. Então, até quem não sabe cozinhar como eu não sabia lá atrás, dá para fazer, é facinho de fazer. E é uma sobremesa deliciosa, né? Eu acho. Eliane, voltando a falar da sua paixão por gastronomia, né? Que eu sei que agora você desenvolveu muito essa paixão, eu sei que você cozinha bem, já aproveita a comida, tudo. Ah, você já fez esse tipo de coisa? Já se inspirou num filme, fez algum prato, alguma receita para você ou para amigos, assim, inspirada num filme? Olha, eu já fiz alguma coisa da época de filmes, assim, filmes quando eu comecei na verdade, quando eu comecei a aprender a cozinhar, que aí eu assisti algum filme, que agora eu não vou me lembrar, e aí eu trazia para casa e falava assim, nossa, eu vou fazer aquele filme. Eu lembrei de um que faz pouco tempo que eu fiz, aliás, eu até comentei com você também, que foi as Madeleine, daquele filme que eu fiz um comentário uns anos Ah, atrás, sei, da... a Madeleine do Minhas Tardes com Marguerite. Isso, daquele filme lá, eu resolvi fazer, apesar de que ela não fazia na minha tarde com Madrid, mas assim, quando eu fiz os comentários do filme, eu falei assim, não, eu vou tentar fazer Madeleine, que eu fazia o link dos filmes, mas eu fazia muita coisa assim, já fiz vários filmes que tem gastronomia e que passa alguma coisa, eu faço, eu tento reproduzir na cozinha, sim. E é uma delícia, né? Você Uma lembra? delícia. Eu lembro do chocolate que a gente fez lá, a massa com recheio de chocolate, a massa de chocolate, né? De chocolate. Esse daí eu preciso reproduzir, porque eu amo aquela comida. E, aliás, o Rui precisa me ensinar a fazer aquela massa. Ele precisa me dar a receita para eu poder reproduzir. Bem lembrado essa da chocolate, porque muito bom Se ele estiver ouvindo aí o nosso programa, a gente vai cobrar ele para te ensinar vai essa cobrar receita. ele. Mas, Eliane, assim, para finalizar, eu gostaria de te fazer uma pergunta que eu gosto de ouvir de todos os meus amigos que vêm aqui bater papo comigo. O que é temperos de cinema para Eliane? Para mim, é uma alquimia, onde a gente consegue juntar as coisas mais
fantásticas que a gente pode ter na nossa vida, que é amigos, cinema e gastronomia. Juntando tudo, faz essa alquimia que é os momentos felizes que a gente tem na nossa vida. Então, para mim, Temperos de Cinema é ser feliz, é felicidade. Ai, que bonito, que gostoso, Eliane. É muito bonito mesmo. Gostei da alquimia, vou usar isso, né? Eliane, foi uma delícia o nosso papo. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada a todos os nossos ouvintes aí que estão ouvindo aqui nosso papo gostoso e que vão aproveitar a receita da mousse de limão. E, assim, até uma próxima vez que a gente venha comentar um outro filme aqui e um tempero que você descobriu nele. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço e estou disposta para assistir mais filmes e fazer mais comentários. Obrigada. Obrigada. E até uma próxima semana com o próximo convidado e um filme que ele escolheu.